Torcedor, depois da demissão, depois de reuniões e reuniões no dia de ontem, e eu vou falar um pouco sobre isso, de Antônio Oliveira, a demissão de Antônio Oliveira, vazou alguns nomes que estão na lista da direção do esporte, da nova direção do esporte, e que tem que ser assertiva, né? E a gente vai falar sobre esses nomes que vazaram, né? E também nome de jogadores. Foi vazado da mídia do Rio, da mídia de fora, né? Da mídia de fora para cá. Alguns nomes, da Bahia também foi vazado alguns nomes, de jogadores que o Sport está tentando nessa janela curta, assim como o Gasparino falou, que tem muita dificuldade, mas vai agir para contratar jogadores nessa janela curta que termina dia 10, de praticamente uma semana, né, de janela. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Bota o hino da máquina, torcedor. Você é esporte, então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar. Se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Pois é, torcedor. O executivo, o Gasparino, foi muito eficaz em dizer que vai trazer contratações pontuais. Pontuais. Não vai reformular o elenco como Antônio Oliveira talvez desejasse. Não é isso. Porque eu não sei se Antônio Oliveira pensava, os jogadores que estão aqui, Atêncio, é um ativo do esporte. Né? O Carlos Alberto é um ativo do esporte. O Rivera é um ativo do esporte. São jogadores que o esporte comprou, pertence e contratos longos. Não é como o Antônio Oliveira, que são jogadores emprestados. E vou reformular o elenco todo, não. A gente tem que trazer peças pontuais para dar um equilíbrio tático para o esporte ser forte. Né? Ser forte na marcação e ser forte na transição ofensiva. E potencializar e também trazer a autoestima, né, para esses jogadores que são do esporte. O cara tem que pensar uma coisa, o cara não tem que jogar contra um ativo do esporte, o cara é ativo do esporte. Se já jogou outrora, tem potencial, é jovem, a gente vai fazer jogar com esse equilíbrio, com jogadores experientes e jogadores mais pontuais, para dar um equilíbrio defensivo do meio campo e do ataque para o esporte. Faltam 27 rodadas, a gente não pode ser rebaixado virtualmente. Se a gente essa mudança de treinador é o ponto chave, é o gênese da mudança de rota do esporte, começar a ser um time a pontuar na tabela. Vamos lá, para livrar o rebaixamento. A gente está a 7 pontos do time que está fora, se eu não me engano é o Vitória da Bahia. A gente está a 7 pontos, ou é o Fortaleza, 7 pontos dele. Então a gente tem matemática, precisa agora essa direção nova trabalhar correto, tem que ser assertivo no treinador. E a gente vai falar sobre alguns jogadores e treinadores que estão lá em pautas aqui no esporte. Treinador, Daniel Paulista. Daniel Paulista é um nome e que o cara que já passou aqui pelo esporte, toda vez que sai um treinador, ele é cogitado, é especulado pela torcida, pela mídia pernambucana e pela direção do esporte. Mas, na minha opinião, nesse momento, é um nome que eu talvez não traria nessa situação que o esporte está. Talvez, mas ainda é um bom nome. Ainda é um bom nome. É um bom nome, Daniel Paulista. É um bom nome. Não é o melhor nome, mas é um bom nome. Agora, o Jair Ventura não traria de jeito nenhum. Não traria de jeito nenhum. Por quê? Tanto o Daniel Paulista e Jair Ventura, são 2 pontos aqui que eu vou falar. Tanto Daniel Paulista e Jair Ventura, depois que saíram do esporte, os 2 treinaram o esporte em 2020. Praticamente a última passagem pelo esporte, dos 2. Praticamente nesse tempo. Foi um período de pandemia, não tinha torcida em campo. Depois que eles saíram do esporte, eles só treinam clubes de Série B. Daniel Paulista só vive na Série B, isso é um fato. Eu não sei se na Série A é outra história, o nível técnico. O Jair Ventura só passa por clubes de Série B. Por exemplo, mais que estavam na Série A, o Juventude. Mas a gente sabe que é clube de Série B, não é um clube de Série A, né? Qual foi o Avaí, o Goiás, não são clubes de expressão de Série A. A gente está precisando de um treinador de expressão de Série A, de grande expressão na Série A, para livrar o rebaixamento. Esse é um ponto importante. Vamos lá. E o Ramon Dias
Dizem que o próprio mandatário do Sport tentou falar com o staff do Ramon Dias, com o Ramon Dias. É um treinador que, pela Argentina, grande, é um argentino, né? Mas muita experiência no futebol da Argentina, já treinou seleções aí daqui da América Latina, da América do Sul. Mas aqui no Brasil, treinou em 2023, 2024 o Vasco. Né? Livrou o Vasco de rebaixamento. Livrou o Corinthians de rebaixamento. E aqui eu vou dizer, quando ele saiu do Corinthians agora, ele saiu agora em 2025, o clube mais arrumado, taticamente, que estava jogando, e depois que ele saiu, desmoronou tudo, é o Corinthians. O Corinthians era um time muito equilibrado no sistema defensivo e muito e ofensivo ao mesmo tempo. Né? Para você ser equilibrado no sistema defensivo não precisa perder o poder ofensivo, não. Ele mantinha essa variação, essa reflexão tática. Ele propõe um jogo e tinha equilíbrio no sistema defensivo. Era um tic-tac, um toque de bola, era um treino que eu fiz. Pô, esse cara aí, o Corinthians, quando estava treinado por Ramon Dias, agora dizem que, assim, né, a especulação que o salário dele é alto. Ele ganhava 1,5 milhão no Corinthians, para você ver o porte do treinador. A gente tá falando aqui de Jair Ventura e, com todo respeito, e Daniel Paulista, com todo respeito, que são treinadores que salário é 200 mil, no máximo 300 mil. Eu tô falando de um treinador do patamar para o cara ganhar 1,5 milhão, porque o cara tem qualidade. Né? O cara não chega assim de uma hora para outra para o Corinthians pagar 1,5 milhão pelo cara, e o cara fazia o Corinthians jogar. Isso é importante salientar. Agora, Daniel Paulista, sim, se o Sport não tem dinheiro, se tá difícil conseguir treinador para vir para essa situação, primeiramente a gente tem que entender, o cara tem que vir para essa situação, para resolver essa situação da degola aprofundado na zona do rebaixamento do Sport. O primeiro ponto é esse. Não é o cara vir para aqui, feito Jair Ventura, ou querer se promover, porque o único meio de Jair Ventura e Daniel Paulista vir para a Série A, talvez seja pelo Sport. Né? Talvez seja pelo Sport, porque o Ceará está com o Léo Condé consolidado. O Vitória está com o Carpini lá, que é treinador, é diretor de futebol, um monte de coisa lá no Vitória do Bahia consolidado. Então, o cara quer vir para a Série A, mas não tem um grande repertório, uma grande bagagem. Isso é um ponto, né? Então, isso são os nomes que vazaram, mas os executivos que aqui estão tem que ser assertivo. Primeiro, tem que ser um treinador que tenha uma experiência vasta na Série A, com um clube de Série A, que é clube de pressão. O cara vai vir para o Sport Recife, para a ilha, por uma pressão desgraçada, numa situação lamentável. Né? São dois fatores que o cara vai ter que ser fodão, vai ter que ter um rosto de qualidade. A pressão tá um pouco alta, tá 22-14. Nas contratações pontuais, não é só zagueiro canhoto, lateral, que o Sport quer não, goleiro não, quer um centroavante. E o Elias Manuel, jogador que começou no Grêmio, mas fez uma temporada boa no New York do Red Bulls, né, lá nos Estados Unidos, e hoje está no Botafogo. E a notícia que vem de lá, da mídia do Rio de Janeiro, é que o Sport sondou o jogador e fez proposta ao Botafogo, e o Botafogo está avaliando. É um homem-gol, atacante. O próximo precisa de um homem atacante. Porque, pelo amor de Deus, Pablo aí realmente não tem nenhuma condição. Aqui, como dizem, né? Como disse o Fábio Mota, o presidente do Vitória, o empresário tentou empurrar lá. Né? Aí conseguiram empurrar no Sport, mas o centroavante se empurrou ou não, ou se não, mas é o cara que não está correspondendo. Centroavante que tem um chute fraco, centroavante que não briga com os zagueiros. A gente está precisando de um homem para brigar com os zagueiros, que tenha força na perna, para fazer gol pro Sport. Não, o Sport não vai sair dessa condição da tabela, não vai pontuar. Não é só sistema defensivo como o Antônio Oliveira precisa, falava não. A gente precisa de um homem-gol, de um para fazer gol. A gente precisa atacar também, construir para chegar lá, né? Pois é. Então, e de goleiro, o Sport sondou também o Fortaleza, a ligação com o Fortaleza é boa. O Sport, o Santos, goleiro de 35 anos, que está no Atlético Paranaense na reserva, né? O Corinthians também tem interesse, sondou esse jogador, mas está em stand-by. O Santos gostou muito, ele é paraibano, né? E para ficar perto da família, gostaria muito realmente de jogar no Sport. E é um goleiro que vem para fechar o gol, que vem, como a Cabral Neto diz, para fazer milagre. É um goleiro que tem reflexo. E um ponto importante, é um goleiro que sabe sair jogando, com as pernas muito boas, que Kaique não tem mais. Kaique não sabe sair jogando, é muito
ruim nesse ponto. E também, em reflexo, o Kaique França está com muita deficiência em reflexo, está ficando muito lento. E o outro goleiro, como eu já falei, é o Gabriel Vasconcelos, do Vitória da Bahia. Carpini tem interesse, o cara quer jogar, o Gabriel, que é reserva lá do Arcanjo, Lucas Arcanjo, lá no Vitória, é um cara que tem uma vasta experiência na Itália. Já jogou no Inter de Milão, aqui no Brasil, fez uma grande campanha pelo Juventude. E tem clubes lá da Itália, passou mais de 10, 12 anos na Itália. É um goleiro que quer jogo, que também tem uma boa saída com as pernas, com os pés. É um goleiro de reflexo, com 32 anos. É isso aí. E eu não sei se eu falei a idade do atacante, né, do Botafogo, tem 23 anos, o Elias Emanuel. Então, é isso tudo que está em prática, que a gente tem que falar, a gente tem que ser assertivo, não pode agir com a emoção do torcedor, essa direção, para mostrar que essa nova direção, essa nova gestão, para mostrar que é profissional, ela tem que ser assertiva. Pode ser que alguns nomes que estejam sendo cogitados aqui no esporte são nomes que eles estão estudando as passagens no esporte de Jair Ventura, de Daniel Paulista, mas eles só vão ver, passou pelo esporte. O esporte permaneceu, mas foi de que forma? Na pandemia, sem torcida, jogando muito atrás, com muito sufoco. E depois que Jair Ventura saiu do esporte, ele fez que bons trabalhos, quase nenhum, de referência para tirar o esporte nessa situação. O que diz que Antônio Oliveira saiu, iam segurar a permanência dele, mas a performance de Antônio Oliveira, os resultados já era de demissão dentro da situação. 4 jogos, o cara demitiu em 4 jogos. Mas dentro da situação do esporte, tem que demitir, porque o esporte não. O prejuízo maior não é pagar multa de treinador 1, 2, não. O prejuízo maior é cair, chefe, para a Série B. Aí é um prejuízo financeiro, é terra arrasada se cair. Então, dizem que houve uma discordância, ele querendo mexer em jogadores craques do esporte aí, entendeu? Querendo ser o autoritário, chegar se mandando em tudo e jogando uma bolinha pequenininha. O comando técnico de Antônio Oliveira era uma bolinha pequenininha para ele mexer em jogadores feito Rivera, feito Sérgio Oliveira, feito Lucas Lima, feito Christian Barleta, queria mexer nesses jogadores para trazer Thiago Heleno, zagueiro, pelo amor de Deus. É mais ou menos isso aí, que aí o bom senso prevaleceu da direção, porque tem que ser profissional. Ou a direção pavimenta espaço para trabalhar, ou ela se queimava totalmente se mantivesse o Antônio Oliveira no esporte, nessa pré-temporada. É isso aí, valeu, torcedor do esporte. Gente brincando com coisa séria, não vou aceitar mais não. Não, vou rugir, sou leão.